Salve comunidade acadêmica, famílias, é o ENGECast Uniarp, o podcast das engenharias elétricas, engenharia mecânica, e hoje aqui vamos falar de um programa, o programa Nascer, temos convidados especiais. Vamos começar aqui com a Geneia, que ela é do Inova Contestado. Seja bem-vinda aqui no ENGECast, é um prazer ter você aqui conosco, Geneia. Obrigada, Erson. Então, também conosco a Sabrina, ela que é a facilitadora do projeto, né, Sabrina? Seja bem-vinda, obrigado pela presença aqui no nosso ENGECast. Obrigada, e desde já a gente agradece esse espacinho para a gente poder divulgar o Nascer esse ano. Com certeza, sempre bem-vindo, né? Novos projetos e coisas inovadoras, né? Que venha trazer a tecnologia, que venha fomentar, né? A economia, o investimento. Então, nós somos parceiros nessa área. E também nosso convidado aqui internacional, que é o Eliot, que ele vem lá de Floripa, ele que faz a parte de captação, de divulgação aí desse programa. Um prazer ter você aqui conosco, vai contar tudo pra gente. Seja bem-vindo, Eliot. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, e realmente a gente espera poder ajudar muita gente com esse programa que realmente ajuda a sociedade. Então a gente começa a nossa conversa aqui com a Geneia, que ela é do Inova Contestado. Geneia, gostaria que você falasse o papel do Inova Contestado aqui em Caçador, né? O que ele vem trabalhando, quais são os projetos, qual que é o objetivo do Inova Contestado. Obrigado, Ederson, por esse espaço para a gente poder falar um pouquinho do centro. Então, falando um pouquinho do Centro de Inovação aqui de Caçador, né? Ele tem 6 anos, quer dizer, ele vai fazer 6 anos no mês que vem, né? Em julho, dia 24. Então, ele já tem 6 anos de existência aqui na cidade. E para a gente entender um pouquinho, o Centro de Inovação ele faz parte de uma rede de centros, né? No estado todo. Então, originalmente são 15 centros, né? De inovação no estado de Santa Catarina, e eles são fomentados aí pela Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui do estado, né? Então, já um plano de governo na área da inovação que proporciona esse fomento também para a criação e também para a manutenção desses centros. E agora também com os novos planos do governo, enfim, nessa área da inovação, eles já surgiram mais 4 centros aqui no estado de Santa Catarina. Então, eu não estou lembrada aqui quais são os 4, mas eu sei que São Miguel do Oeste, Curitibanos, são novos que entraram agora, então estão se estruturando. Então, como parte dessa rede, né, nós temos alguns projetos juntos, né, que já vêm dos centros, e tem outros que eles são mais voltados à região, cada um vê a sua demanda, né? E nós agora no Centro de Inovação, o ano passado a gente escreveu alguns projetos, né, para ter fomento na FAPESC, enfim, e a gente conseguiu criar e escrever um projeto que é para a criação de escritórios de projetos. Então, assim, hoje a gente conseguiu essa verba para estruturar o escritório de projetos, conseguimos uma verba também para ter bolsistas, né? Então, nós temos 2 bolsistas que vão se dedicar a isso. Então, é algo que vem para a nossa comunidade, para a nossa região aqui, de Caçador e região, né? Cidades próximas da região da MARP, que faz parte aqui da nossa regional, é onde a gente vai conseguir ajudar a estruturar as empresas. Não só para as empresas, mas para a comunidade, para os empreendedores, para os jovens acadêmicos, né, que estão aqui, que de repente têm ideias inovadoras, querem participar. Então, é uma forma também de conseguir alguns fomentos, porque às vezes nem todos conhecem os fomentos, as possibilidades de verba que tem para poder estruturar o seu negócio, para comprar equipamentos, né, para capacitação, para mentorias, consultorias. Então, são formas que o centro vai proporcionar. Então, esse ano a gente está se estruturando ainda para colocar isso rodar, né? E nós temos também um outro que foi um fomento também da FAPESC, que é a operacionalização, né, dos centros. Então, a gente vai ter melhorias na questão de equipamentos, móveis, né, tudo para a gente poder estruturar mais, para que a gente possa oferecer mais programas, né. Hoje a gente vai falar de um específico, que é um programa de pré-incubação, né, do programa Nascer, depois, né, a nossa facilitadora, o Eliot vai falar também, mas é uma pré-incubação. E nós, os centros, precisamos estar preparados para receber essa pré-incubação, né? Ter um espaço confortável para que as pessoas possam estar ali, equipamentos, enfim, né? Então, a gente está organizando nesse sentido. Então, hoje a gente já tem essa verba, a gente já recebeu, né, esse dinheiro para começar a estruturar e fazer essas mudanças dentro da estrutura que a gente já tem hoje, do Centro de Inovação. E para a gente poder fazer inovação aberta também, que é um estilo de inovação que é para as empresas que já estão consolidadas, já estão em andamento e precisam fazer
injetar, né, verba, conhecimento, né, equipamento. Então, o Centro de Inovação, ele faz hoje todos os papéis, né? Então, é a ideação, quando a gente faz challenges, quando a gente faz ideaton, hackathon. Então, é uma forma de você começar a estimular a criação de ideias novas. Aí, depois vem a pré-incubação, que já ajuda você a estruturar aquela tua ideia. A inovação aberta, que é depois que você já tem, né, de repente o CNPJ, que você precisa estruturar, e ainda assim, mais à frente tem a aceleração, que é algo para aquele que já está escalando e precisa chegar mais longe ainda, né? Então, o centro ele vem com essa funcionalidade de estar ajudando a fazer todos esses processos, né, durante esse caminho. Fora mentorias, fora a incubação propriamente dita também, que a gente vai oferecer essa estrutura para que aquele que não tem um endereço físico ou que ele precisa do endereço digital, que ele possa ficar lá incubado, para ele ter um tempo, né, de se consolidar. Né? Então, com mentorias, com acompanhamento, mas para que ele possa, de repente, quando ele sair de lá, com uma estrutura um pouco mais, né, com um faturamento mais legal, que ele possa se manter com as pernas dele, vamos dizer assim. Então, é algo que, saindo talvez uma pré-incubação, que é aqui o Nascer, ele pode, na sequência, conseguir entrar no programa de incubação, que é onde, agora eu vou realmente estruturar mais o meu projeto e poder ter essa injeção aí de mais conhecimento e, de repente, as conexões que o Centro de Inovação e outras possibilidades que a gente consiga fazer com outros articuladores, para que ele possa conseguir novos negócios, né? O Sebrae faz muito meetup, né? Os centros de inovação também. Então, é essa questão dessa troca também que ajuda a encontrar novos fornecedores, clientes, parceiros, colaboradores, né? Quanto tempo é essa incubação? A incubação vai depender, né, dos editais, mas assim, às vezes pode ser 1 ano, 12 meses, 24 meses. Geralmente se organiza, né, um edital com todas as regras, né? Porque existem as regras para ele também ter os critérios para ser um incubado, né? Porque tem que ser alguém que está iniciando o CNPJ, tem um CNPJ recém, né, feito, tem que ser algo novo, né? Então é justamente para impulsionar aquele que está começando. Sim. Um negócio. Nós falamos aqui antes de começar, vocês ali no Inova como anfitriões que hospedam, que acolhem também, mas vocês também têm iniciativas próprias de vocês, né? Exatamente. Esses programas todos a gente, né, tem os programas que são do Centro de Inovação, que a gente fomenta, né? E a gente tem essas atividades que são com os parceiros, né? Então, a gente tem o Sebrae, que é nosso parceiro. Então, geralmente, a gente recebe programas do Sebrae, outros programas, né? No centro, a gente estimula, a gente hospeda, né? Então, como o Nascer, que vai acontecer dentro do Centro de Inovação, né? Ele tem uma agenda presencial, então a gente vão usar o nosso espaço lá para poder fazer todos esses encontros, toda essa capacitação, usa a estrutura do Inova. Vocês, né? que dão um apoio para eles realizar todas as atividades. Exatamente. Que legal. Muito bem, então. E do Inova, então, quem pode usar o serviço do Inova, você já falou, né? Que é qualquer empresa, ou as empresas, né, os empreendedores, pessoas da comunidade que têm algum interesse em criar um negócio ou mesmo fazer uma mudança, uma inovação, algo diferente, né? Porque a gente tem na nossa previsão ter um laboratório, né? Um Fab Lab para que se possa fazer prototipagem, porque às vezes, antes de você lançar um produto no mercado, às vezes é interessante que você teste, né? Faça alguns testes. A gente vai ter também esse espaço para que a pessoa possa fazer essa testagem, verificar, enfim, né? Já sair assim meio que encaminhado. Exatamente. A ideia é que a pessoa saia de uma forma capacitada, para que ela não feche, né, não entre na estatística lá dos 2 anos, né? 1 ano, 2 anos no máximo, às vezes a empresa acaba fechando. E até uma coisa que eu queria até falar, né, aproveitar esse espaço, porque, então, o Centro de Inovação, então, os municípios, ele tem a Lei da Inovação, né? Aqui no Caçador a gente tem a Lei da Inovação. Por meio desta Lei da Inovação, a prefeitura que ela repassa, né, vai repassar ao Centro de Inovação, né, uma verba destinada
para manutenção, porém ela faz através de uma outra entidade gestora. Então, hoje a entidade gestora do Centro de Inovação aqui de Caçador é o Instituto de Inovação e Empreendedorismo, né, que é o I2IC. Né? Então, que tem uma diretoria, uma associação sem fins lucrativos que faz essa gestão, né, do Centro de Inovação, que tem uma personalidade jurídica para fazer a gestão, né? Porque a prefeitura, de certa forma, repassa essa gestão, né, para esse instituto. O trabalho deles eles, a prefeitura com eles e eles com vocês, no caso. Exatamente. Exatamente. Bacana, bem legal. O Inova, tá de parabéns. E o Inova tá onde? Onde é que é o endereço do Inova aqui em Caçador? Então, hoje o Inova ele está na rua Nereu Ramos, 273. Ele fica, os caçadorenses aqui, anexo ao colégio Paulo Schiffler, né? Isso. Então, do lado do Paulo Schiffler tem a continuidade do prédio, né, onde a gente utiliza. Muito Então, bem. no centro da cidade. Muito bem, muito obrigado. Ontem a gente esteve presente lá, né, no café, foi muito bacana, fomos bem recebidos, né, onde foi apresentado aí esse programa, né, e a quais tivemos depoimentos, né, bem bacana lá, né, de quem já fez uso do programa. Então foi bem produtivo, né, uma experiência nova, diferente para mim, pelo menos, que ainda não foi o meu primeiro contato. E a Sabrina, como facilitadora, então, de tudo isso, Sabrina, como que está aí agora para essa nova fase, a sexta edição, né, do programa? Conta tudo aí para nós, como é que está aí, ó, os preparativos para startar aí a fase 6. Então, estamos na fase de divulgações aqui em Caçador. O programa foi lançado em 2 semanas atrás. E a nossa expectativa é que se quebre os recordes que alcançamos ano passado. Foi um recorde de inscrições, tanto na nossa cidade aqui em Caçador, em comparação com os demais anos de programa Nascer, quanto no estado inteiro. Dentro dos 15 polos, como a Geneia comentou, onde cediam os centros de inovação, foi um recorde geral de inscrições do programa e teve um índice bem foi expressivo. Bem expressivo no final do programa, porque teve um baixo índice também de desistência. Então, a gente espera que, em comparação com o ano passado, que essas pessoas que procuraram se inscrever também e acabaram, como são vagas limitadas, o programa não consegue contemplar todos, né? Então, a gente espera que essas pessoas que se inscreveram no passado retornem para essa nova oportunidade que o programa vai ter aqui em Caçador. A gente espera que esses números, ao longo dos anos, aumentem, porque é uma forma também da gente conseguir de volta um retorno desses programas para que venham novamente para a nossa cidade, para que a população seja contemplada, porque é um programa totalmente gratuito, não tem uma classificação, uma restrição. O que precisa é ter uma vontade de empreender, ter ideias, criatividade, porque dentro do programa vai ser desenvolvido vai ser dado todo um suporte necessário para que os proponentes de ideias, eles tenham uma startup ao final do programa. E eu te fazer uma pergunta, eu quero me inscrever, como que eu faço? Aonde que eu vou? Eu me dirijo a quem? Então, as inscrições elas estão abertas no site do Programa Nascer. Lá tem todas as informações, o edital. Tem também a divulgação no Instagram do Inova Contestado. A gente também se coloca à disposição, tanto Inova quanto eu, caso alguém tenha alguma dúvida em inscrição, ou dificuldade de alguma documentação, ou tem alguma questão no edital que leu e não compreendeu muito bem, a gente se coloca à disposição, porque para alguns que são novos nessa área, às vezes parece um pouquinho complicado, mas é muito simples de se inscrever e a gente espera que o grande número de pessoas aqui de Caçador, como a gente vê que está sendo, hoje em dia, bastante procurado, né? E cada vez mais, dentro também das instituições de ensino, a gente vê que se tem voltado para esse viés tecnológico, inovador, dentro dos cursos. A gente espera que a sociedade no geral, tanto alunos quanto comerciantes, empreendedores, pessoas da melhor idade também, que a gente já teve vários casos que a gente
é um público não que a gente... Não tem alto velho para isso? Não, muito pelo contrário. A gente procura abranger o maior número de pessoas de diferentes idades, de diferentes experiências, porque quanto mais diversidade tiver no programa, melhor para a gente poder construir um produto final muito bom para o programa. Isso aí quando que vai iniciar o programa? As inscrições já estão abertas? Isso, finaliza final do mês, dia 30. Final do mês agora, de junho, finaliza a inscrição. E daí inicia já logo em seguida? Como é que funciona? Vai iniciar no... Dia 6 de agosto. 6 de agosto. 6 de agosto é a primeira aula e dali em diante são 2 encontros semanais, enfim. Mas começa dia 6 de agosto. Tem um tempo ali justamente para classificar essas equipes, né? Esses projetos, porque tem locais que dão 300 inscritos. E são 25 vagas. 25 vagas. Então precisa passar por essa curadoria, né? Isso aí, Eliote, ele acontece simultaneamente, tipo aqui em Caçador, em outras cidades também? Tem mais... regiões ou é só aqui? Exatamente. O programa ele é estadual, então é o Sebrae de Santa Catarina e junto com a FAPESC e a SCTI, que são os aportadores, organizadores e tal. Os 15 polos já citados hoje em Santa Catarina são os que vão acolher esse programa e lá são um número de 25 vagas em cada um. E aí tem, por exemplo, Florianópolis, a gente não tem como disputar, porque Florianópolis é o Vale do Silício brasileiro. Então lá, no momento que abriu a inscrição, 2 dias depois já tinha 30 inscritos. Então a gente sabe que passa. Então por isso, para manter a qualidade do programa, para manter o atendimento bom, a gente precisa deixar 25 vagas. Porque depois vai ter um encontro ao vivo lá, presencial, para os alunos poderem tirar suas dúvidas, que se a gente coloca 150 pessoas numa sala, a gente não vai conseguir trabalhar. Então, a preocupação, além do programa de ensinar os empreendedores, é ter essa qualidade. Então, isso é o principal. Mas ele acontece no estado inteiro, ao mesmo tempo. E aí, eu, como um dos responsáveis por organizar essa parte de captação, preciso correr aí nos municípios que infelizmente, ainda tem um pouco menos de cultura em relação ao empreendedorismo, para que a gente possa acelerar esse processo. Então, eu vou nos municípios, junto com os facilitadores, a gente vai fazer as visitas, junto com o pessoal do Centro de Inovação, para levar para a universidade, para o mercado local, CDL, enfim. Porque o programa em si é uma metodologia. Então, na verdade, ele não tem um grupo específico. Tem que ter vontade de empreender. Então aí, vai embora. Ei, você, tá cheio de ideia na cabeça, não sabe por onde começar, nunca conseguiu tirar nada do papel, agora é só chance. O programa Nascer ele vem justamente para lhe auxiliar a fazer isso, certo? É uma metodologia onde em algumas semanas, passo a passo, a gente vai conseguir te auxiliar a tirar essa ideia da cabeça, botar ela realmente em execução e ao final de 10 semanas você pode sair até já com as suas primeiras vendas feitas. Fica tranquilo que a gente vai te dar todas as informações melhores aqui no link, ok? Clique aqui embaixo. E você falava ontem lá, que eu achei bem interessante, que você falava que era a alfabetização do empreendedorismo, né? Exato. Então explica para quem está nos assistindo o que é em si o programa, o que ele vai entrar no programa, o que ele vai ter lá. Né? Quem pode entrar já foi falado, que é, né, não tem idade, tem que ter a ideia, querer empreender, né? E conta então pra gente, você que nós estava achando um cargo para você. Eu sou o Severino aí. Divulgador oficial. Eu acho que tem uma função maior do que tudo isso, que eu sou o amante do empreendedorismo. Então, assim, eu sou um cara que empreendo desde cedo. Meu primeiro trabalho foi com vendas aos 16 anos e sempre gostei dessa área comercial, sempre tive envolvido. E eu acredito bastante que... Dizem que o brasileiro, como eu comentei lá ontem, é empreendedor, né? Na verdade, ele não é. Ele é corajoso. Ele é o cara que não arrega fácil. Essa fala aí foi legal. Viu? Ele não arrega fácil. Se tiver que bater. Só que muitos batem, ou desistem, ou chega um ponto que não tem mais nem força para bater. E a gente entende que isso é muito falta de conhecimento. E se a gente parar para pensar em escolas, por exemplo, a gente agora está começando a evoluir alguma coisa em relação ao empreendedorismo nas escolas, né? Em relação à parte financeira nas famílias, então ainda está muito devagar. E aí quando chega a fase adulta, você está perdido. E aí o que você vai fazer? Então, o programa Nascer, especificamente, nos últimos 2 anos, ele usa uma metodologia de uma empresa que trouxe lá do Vale do Silício. Então, é uma metodologia que em 10 semanas consegue fazer com que você tire a sua ideia lá da cabeça, coloque no papel e a execute. E não é porque, é puxar saco do Vale do Silício. A gente tem que copiar o que dá certo.
Isso é fato, em qualquer lugar do mundo, né? A gente tem que fazer isso. Até do colega, fala assim, não, vou copiar o colega. Eu falo, não, você tá dando certo, vamos fazer. É um atalho. Então, a preocupação do programa Nascer é justamente essa, de usar essa metodologia para que alfabetize, as primeiras aulas tenham contato com novas experiências, com novos nomes, com novos artigos, com novas atividades que realmente são atalhos para um bom empreendedor. Ontem eu também comentei lá, e eu sempre gosto de comentar isso, que muita gente se preocupa com o jeito fácil ou o jeito certo de fazer. Mas ninguém se preocupa com o jeito errado. Então, assim, 10 coisas certas você pode andar meio metro. Uma coisa errada você pode voltar 50. Então, tendo uma metodologia, que é o caso do Nascer, um passo a passo, onde toda semana você faz uma atividade que vai encaixar na próxima, você consegue minimizar esses problemas. Porque toda semana você passa por uma aceitação, você passa por um teste. Tá? Se isso aqui der certo, eu posso passar para a próxima fase. Se não der certo, eu posso, o que a gente fala muito é pivotar, mudar a direção. Olhar com outros olhos, gerar outra atividade. E se o empreendedor está sozinho, como é que ele faz isso se ele não tem esse conhecimento? Então o programa ele vem justamente com alguém, um monitor, alguém junto para orientá-lo ao que fazer quando ele chegar nesse ponto que ele diz, aqui sim eu vi que está errado, mas e agora o que eu faço? Então a gente tem todo esse processo. Um dia é só a aula sobre o tema da semana, sobre o que deve fazer. Na terça-feira, aí gera uma atividade. Terça, quarta e quinta, a pessoa ou o grupo, até 5 pessoas, né? Tem o tempo para gerar essa atividade. E na quinta-feira eles têm um outro encontro presencial, onde aí sim, uma pessoa que já conhece muito bem o processo vai ajudá-los a passar aquela fase. Então você não anda sozinho. Então, além do programa te dar a metodologia, te dar a parte teórica, ele vai te dar vai te pegar pela mão realmente e vai te levar no processo. No caso, você teria ideia, vai lá, vou fazer minha inscrição, tem uma ideia, de fazer alguma coisa. Uhum. E você vai chegar lá, se inscreve, daí faz uma reunião ali com 25, são, né? Falou? São 25 projetos. 25? Isso, e cada projeto pode ter no máximo até 5 pessoas. Até 5 pessoas. Uhum. E daí vai chegar lá, viu? Agora me apresenta o teu projeto, assim que funciona? Mais ou menos isso, porque muita gente entra até sem ideias. Por quê? Uma outra coisa interessante da metodologia... Se inscreve e vai lá. Porque se ele entender, e por isso que eu gosto de deixar bem enfático isso, né? Uma metodologia. Se ele entender que depois de ele aprender esse processo, ele vai poder fazer 50 negócios diferentes, ele já está apto a participar do programa. E aí ele chega lá sem... E na primeira aula, é uma aula tão provocativa que a partir daquele momento é o choque de realidade. Você já começa a entender o seguinte. Bom, eu me preocupei a vida toda em fugir de problemas. A partir de hoje eu quero achar todos os problemas. Porque se eu solucionar um problema que muita gente tiver, eu fiz um baita negócio. Então, foi legal essa fala, porque até então, mas não, eu tenho que ter um projeto para me inscrever. Então, não necessariamente. É que no campus da inscrição... a metodologia... Exatamente. É que no campus da inscrição pede, caso você já tenha, porque você já pode ter, inclusive, um CNPJ rodando, uma empresa vendendo, porque você pode pensar assim, bom, hoje eu tenho vendas, tenho uma empresa, não preciso disso. Tá, mas espera aí, como é que você chegou até aqui? Foi meio que na sorte, meio que empurrando com a barriga? Vamos aprender como se faz agora de uma forma profissional? Porque... Por exemplo, a 49 Educação, que é responsável pela metodologia, eu fui mentor e participei da parte comercial durante 2 anos lá. Então, eu mentorei mais de 200 startups. Essas startups, muitas delas chegavam lá faturando. Não, eu estou faturando, estou bem e tal, peraí. Na segunda semana, elas já faziam assim, nossa, eu fazia tudo errado. Eu podia estar faturando o dobro. Na terceira semana, dobrar o faturamento, por causa de uma questão que eles não tinham visto. Então, assim, as mentorias feitas pelas pessoas facilitadoras, no caso aqui a Sabrina desse polo, isso vale muito, porque ela economiza o teu tempo, te mostra o que tem que fazer, te pega pela mão e tu vai andando. E aí depois que tu entende isso, todo momento você olha um problema e diz, bom, você começa a jogar na metodologia automaticamente, é mágica. O problema tá, solução, quantas pessoas podem ter esse problema? Acho que não tem público suficiente, não vale a pena, sai. E assim vai indo. Você vira automático. Já tem os critérios para ir eliminando. Exatamente. Então, depois que você está ali na 4ª semana em diante, você olha para trás, você já construiu muita coisa legal. Só que aí também tem aquela história, né? A metodologia não faz sozinha, né? Sim. É 50-50. É 50 na metodologia, 50 do executante. Se eu só entrar lá também e ficar sem fazer nada, porque tem atividades. Se eu não preencher as atividades,
não vou chegar no final com a atividade pronta. E aí não tem o resultado. A participação, né, das terças, que é online, também é bem importante, porque é onde te traz um pouco de conteúdo, né, cases, experiências, né, para que você construa também, porque aí vem aquela coisa que a gente estava falando, né, a base de ter um conhecimento sobre, de repente, como que eu vou fazer resolver o meu problema? Como que eu vou validar isso? Que é o que toda essa estrutura vai ser dada. Na terça eles dão as ferramentas. E você aprende a usá-las. Só que lembra que você está ou sozinho ou num grupo de no máximo 5 pessoas. Agora vamos lá, visualizamos na quinta-feira. 25 projetos. Vamos botar, em média, 3 pessoas por projeto. São 75 pessoas pensando juntas. Então são 75 pessoas para sanar cada problema. E aí você entende que empreendedorismo nunca vai ser um jogo sozinho. Nunca, nunca. Por mais que você tenha o seu concorrente, você depende dele. Mas aí vocês pegam vocês discutem todos juntos? Todos juntos. Então, assim, eu tenho meu grupo aqui, eles vão perguntar, Eliote, exatamente, na semana 3 aqui a nossa ferramenta é essa, a atividade foi essa, qual a dificuldade que vocês tiveram? Eu vou dizer, o meu grupo fez isso. Aí o orientador vai dizer, beleza, vocês fizeram isso, mas vocês pensaram dessa maneira aqui? A gente, não pensei, porque a gente nem sabe como fazer. Aí lá alguém do outro grupo, na outra ponta da mesa, nossa, uma vez eu trabalhei numa empresa, numa madeireira, que a gente fazia uma atividade assim. O que vocês acham de fazer isso? Entendeu? Então, as quintas-feiras... Assim, a terça é rica, a quinta é milionária. Porque a terça é muita informação ótima e a quinta-feira você explode a cabeça. Um momento de cocriação, né? Demais. Experiência. O cara sai acelerado, né? Tem uma limitação do programa que são os cardíacos, né? A gente tem que pedir um eletrocardiograma antes, porque é loucura. Você entra lá e a pessoa que nunca teve contato... é mais chocante ainda, só que ao mesmo tempo é o público que a gente quer, porque a gente quer quebrar essa barreira. Por exemplo, quando a gente fala de centro de inovação, um empreendedor que tem uma loja há 20 anos, ele olha e fala assim, isso aí não é para mim, isso é para gurizada. Isso aí é para quem inventa alguma coisa que é robô. A gente tem que quebrar isso. Mas justamente um paradigma que tem, né? Quem já tá, você acha que isso é para quem tá começando. E aí justamente eu acho que é legal deixar isso claro aqui, né? Para quem vai assistir. A alfabetização. É o primeiro choque, é a primeira realidade, é o primeiro passo que você dá. E aí, a gente até falou, a Gené falou antes do passo a passo. Primeiro faz o nascer, é como se fosse do 1º ao 5º ano. Aí depois vem os outros sistemas dentro da incubação, que é do 6º ao 9º, para tu ganhar um pouquinho mais de corpo. Aí depois tem o 2º grau, tem a faculdade, que é quando tu já tá rodando, tu precisa do investidor. Então, quando tu precisa do investidor, lá na hora do fundraising, mesmo assim, do dinheiro, ele não vai botar dinheiro em qualquer lugar. Você tem que ter uma base. Então, esse programa Nascer, como eu vi muitas startups nascerem desse programa Nascer e serem aportadas depois, só foram aportadas porque tiveram essa base. Porque faturamento não significa muita coisa. Pode ser que tu tenha um produto muito bom, mas o teu processo é horrível, as pessoas que trabalham são horríveis. O investidor, ele vai olhar isso aí e vai dizer, não, vocês não têm processo, isso aí foi no... Que produto que eu tô adquirindo, né? Onde é que eu tô me enfiando? E outra coisa que eu acho importante também comentar, falando de negócios, que todo mundo fica preocupado em B2B, B2C. Eu tenho uma outra teoria, que é o P2P, é de pessoa para pessoa. Todo negócio é de pessoa para pessoa. É verdade. Então você tem que entender que você está lidando com pessoas. E a metodologia te explica isso. Você tem que ligar para 100 pessoas, você tem que ligar para 100 pessoas. E cada uma vai ser diferente da outra. Personalizado. Para você validar o seu processo. Se das 100, 95 responderem o que tu achava, legal, está validado a sua situação. Vamos passar para a próxima fase. Liguei para 100, 2 falaram. Se tu quiser ainda manter o que tu tá fazendo, aí... Já convence. Aí 98. Exatamente, acho que vai ser um pouco mais difícil. Então a metodologia é isso. Terça-feira uma aula, quinta-feira esse encontro, durante 10 semanas, e na 10ª semana você sai com um projeto pronto, e aí o que acontece? Existe uma classificação por centro. Então todo centro vai haver um pitch, que é uma apresentação de até 3 minutos do seu negócio. A gente vai lá, monta uma banca de jurados experientes, que entendam do processo, e faz essa disputa, entre aspas. O primeiro de cada local, de cada CI, vai para a grande final em Florianópolis. No caso aqui de Caçador, os 25 apresentam. Isso. Aqui. Isso. Aí foi como a Sabrina comentou, né? Dos 25 que entram, nem todos completam. Isso mas a gente sabe. Vamos ser otimista que todos terminam. Não, vamos botar 20, que é um número sensacional, porque anos anteriores eram 3, 4, 5. Então, assim, pra gente fazer 20 é maravilhoso. São 20 projetos. Desses 20, é escolhido um. E, na verdade, é premiado os 3
e escolhido o primeiro para ir para essa grande final em Florianópolis. Então, o primeiro de cada centro de inovação, e aí tem uma grande final lá em Florianópolis, e aí lá tem uma premiação em subvenção, que é justamente esse valor aportado para você usar somente no projeto, né? E você tem que prestar contas. Mas aí o terceiro colocado lá, ele recebe R$130 mil, o segundo colocado R$150 mil e o primeiro colocado R$220 mil. Então, assim, é um bom valor e até eu sempre gosto de falar isso também, que o dinheiro ele multiplica o que você tem, né? Então, se eu te der hoje, só com a ideia, R$220 mil, você vai torrar esse R$220 mil e não vai sair dali. Agora, você teve todo esse processo, maturou bem isso, foi classificado, já sabem que você tem corpo. Quando entrar esse valor é para crescer. Então, o programa Nascer, ele te ensina todo esse processo. Eliote, todos vão executar? Infelizmente, a gente sabe que não, mas quanto mais executar, melhor. Por isso a Sabrina comentou da preocupação dos números, que a gente quer bater recorde agora de novo. Porque é justamente isso, quanto mais entrarem, por mais que desistam, mais sobrarão. É matemática, é estatística. Mais sobrarão, um daqueles pode fazer algo que muda completamente a história da cidade. Ou da sociedade em si, da região. E a gente vai depois, volta lá para quem já participou disso, que já entendeu um pouco, volta para uma outra atividade lá no Centro de Inovação, um hackathon, por exemplo, onde uma empresa da região dá um problema e diz, vou patrocinar aqui 50 equipes para tentar solucionar esse meu problema. E aí faz um final de semana de solução de problemas. Ele já tem base para isso, ele já está educado. Então, o programa Nascer, ele tem um poder gigante e por isso que a gente bate e viaja o estado todo para justamente conseguir bastante gente, porque vale muito a pena para a sociedade. E dentro ali do programa, você falou que é um final, uma semana, um dia é online, um dia presencial, certo? Uhum. Daí é sempre a mesma pessoa, são professores, quem que fala é por etapa, como que é? Nas terças-feiras tem um apresentador do programa, que é um mentor específico, e ele tem convidados dependendo do tema. Então a terça-feira é sempre online. Então É sempre o mesmo anfitrião ali no caso? Isso, é o mestre de cerimônias que aí ele vai... Depende da disciplina, vamos chamar assim, né? Depende da fase. Ele pode dar todo o conteúdo ou ele, juntamente com outros profissionais que são mais qualificados naquela área específica, ou até cases principais que já passaram por aqui, ou gente muito grande que tem contato, ele passa por lá. Na quinta-feira, são os facilitadores de cada centro que vão estar presentes lá. E por que eles estão presentes lá? Porque eles já foram capacitados, tanto pelo programa, quanto antes do programa, para poderem ter esse conhecimento. Então, os facilitadores. E cada região pode contar com pessoas do Centro de Inovação para ajudar também, para auxiliar. Porque depois que você é picado por esse bichinho aí e aprendeu essa metodologia, você pode e deve ajudar o próximo. Então, esses encontros aí pode chegar a 50, 60, 70, 80 pessoas lá. Quanto mais pessoas para ajudar, melhor. Isso é feito tudo lá no Inó. Tudo no Centro de Inovação. Que agora acabei de saber que vai ter muito mais estrutura. Já tinha, digamos, o mínimo suficiente para isso, que era maravilhoso. E agora vai ficar melhor ainda. Isso é muito atrativo. Muito, muito. Até para as pessoas durante a semana irem lá, poderem ter um espaço para conversarem, para bater papo. E aí a gente chama a CDL, chama todos os grupos da cidade, de colaboradores, de empreendedores, para quebrar esse negócio que é achar que lá só vai inventar robô. Porque a pessoa ouviu invenção, ela liga com robô, né? É incrível. Assim, invenção, robô. Inovação, não sei que inovação. A inovação é igual a invenção. E a gente tem que deixar isso claro. Inovação é qualquer sistema seu do dia a dia melhorado. Às vezes a forma que você vai da sua casa para o seu serviço, você pega uma rua diferente, você chega antes. Você acabou de inovar. Você inovou o caminho que você está participando. Não precisa ser coisas grandiosas, né? Eu sempre digo, eles pensam que vai inventar um foguete para ir para a Lua, não é. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Claro que tem também, né? Mas... Bom, a gente pode pegar como exemplo a Uber. Antigamente a gente tinha táxis. E o que foi melhorado, né? Não foi uma grande inovação, só foi uma mudança, uma automatização de juntar o usuário até o prestador de serviços. E é uma coisa que hoje em dia movimenta milhões na economia e traz uma geração de emprego imensa. E virou modelo, né? Sim. Todo mundo fala assim, vou uberizar alguma coisa, vou ligar isso a isso. Tá certo. E conta para nós um case de sucesso, então, que veio
Nascer. Do programa Nascer, a gente teve os finalistas do ano passado, que tiveram em Florianópolis. Eu lembro do primeiro colocado, que foi... Agora foi o primeiro ou o segundo rapaz da mão. Ele fez uma mão biônica, digamos assim, para pessoas que tinham perdido os movimentos ou até perdido o membro. E ele já era uma startup que já estava rodando, digamos assim, mas ele passou pelo programa Nascer, mexeu em coisas bem específicas para que ele pudesse realmente chegar com muito mais corpo. E é uma coisa que os números que ele mostrou em relação a pessoas que tinham esse problema e o quanto custava uma prótese, eu não vou lembrar de cabeça, mas era algo absurdo do gênero assim. Uma prótese custava 50 mil reais e com o material que ele tinha, ele conseguia fazer por 10. Nossa. Era absurdo. E aí a gente pensa, beleza, um grande desconto. Só que nós, que não estamos vivendo essa parte da pessoa que não tem esse membro, a gente acha que é só uma pessoa. Mas ele mostrou o número, era muito alto o número de pessoas. Não faz parte do convívio, do nosso convívio, né? Exato, a gente pensa que como é uma minoria, a gente não tá vivendo com alguém, a gente não tem essa informação. Quando você dá de encontro com a informação... Então não são 40 mil reais em uma prótese, eram 40 mil reais em, 10 mil próteses. E aí vem a questão daquela pessoa. Hoje ela só poderia trabalhar com X coisas. Com a prótese ela pode trabalhar em 5X de coisas. Qualidade de vida. Qualidade de vida, sabe? Questão de família, de dia a dia, da autoestima. Então tudo isso é uma coisa interessante. E foi um dos cases que passou. E olha que interessante, a gente tá falando lá da mão biônica, que a gente tinha falado que não era uma invenção, né? Uhum. Mas ele inventou lá o negócio. Beleza, ele adaptou. Tudo bem. Mas tinha uma outra situação que era de um pessoal de Lages, da UDESC de Lages, que era da clara do ovo, alguma substância que eles usavam que ficou em primeiro, na verdade, alguma substância que eles usavam do ovo, que era uma coisa relativamente simples, que a gente tem contato, encontra, que teria feito um medicamento que ajudaria muitas pessoas. E era uma coisa assim, ovo, tu pensa, ovo é o quê? Ovo todo dia de manhã você faz um ovinho ali. Exato, ovo pra mim é pra comer com pão, né? E aí eles inovaram com as substâncias para gerar um medicamento que era extremamente eficiente. Então, esses são os casos que a gente chega lá na ponta. Mas eles não chegaram hoje lá. Eles levaram anos para chegar lá. Como é que eles começaram? Começaram quebrando a cara. Então, vou lá. Vem pro Nascer, não fica anos quebrando a cara e consegue acelerar esse processo. E lá na final, quantos candidatos tem que concorrem ali, vamos dizer assim? São 15 na final. 15. O campeão de cada centro. Isso. Aí desses 15, eles não sabem de nada, eles vão lá refazer o pitch. Todos eles apresentam o pitch novamente. E aí são classificados e aí sai o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. E é uma festa, uma loucura. Porque o pessoal fica na expectativa. Imagina, eles viajam do estado inteiro para se encontrar em Florianópolis, para ter mais uma oportunidade de apresentar tudo que eles fizeram durante o projeto, durante o programa, e concorrer agora a um valor interessante, né? Que às vezes é realmente o dinheiro que está precisando, que eles já estão maduros para isso. E eu acho que o mais interessante de tudo isso é esse bem, às vezes, como no caso dessa mão e com outros projetos, né? Uhum. Que vão fazer um bem para a sociedade, vão melhorar a vida de alguém, a vida da sociedade, né? De uma comunidade, como você falou aqui, da própria cidade de Caçador. Então, eu acho que isso que é o que brilha de tudo isso, né? E a certeza disso é que quem investe é o Estado. Então, o Estado de Santa Catarina paga para que tudo isso aconteça, porque ele sabe que volta. Entendeu? Então, assim, se a gente pensar nos 15 polos somente e um projeto em cada polo tiver uma grande aparência na região, melhorar alguma coisa que seja interessante na região, já se pagou. Achei bacana ontem que o rapaz apresentou o case dele lá ontem, né? E daí eles falavam, né? O empresário, às vezes, ele quer montar um negócio, primeira coisa, já aluga, o que você falou, né? Aluga uma sala, já vai começar com dívida. Fala um pouco disso aí pra gente. Eu achei bem bacana, que é uma ideia, às vezes, errada, e a pessoa vai para aquele caminho e não... O empreendedor brasileiro, como fala, né? O pessoal empreende. Não, na verdade, ele é um elefante na loja de cristal, né? Ele tem muita vontade e sai quebrando tudo. E aí ele pensa o seguinte, bom, eu tenho que fazer... Vamos dar o exemplo do André, que é bem interessante, que é daqui, um case legal, que é de aluguel de bicicletas ergométricas para as pessoas usarem nas suas casas, né? Então, quem precisa fazer reabilitação, quem precisa fazer atividade física, quem só quer treinar por saúde, ainda mais nessa época do ano, que tá bem frio aqui, né? Então, para sair de casa fica mais difícil e tal. Então é o seguinte, quando ele montou o primeiro processo, ele tinha aluguel das bikes, tinha 3 bikes
ou 4, enfim, tinham pouquíssimas, e tinha que deslocar para levar nas casas das pessoas, e ele tinha que monitorar isso. Então, no primeiro momento, você precisa de um espaço para colocar essas bikes. Vamos botar o empreendedor normal, né? A cabeça 99% aqui. Depois eu teria que ter um carro adaptado para levar essas bikes, porque como é que eu vou levar? Tem que ter um carro, sei lá, uma Saveiro, um carro assim, né? Um utilitário. Beleza, não tem. E aí depois ele tinha que correr atrás dessas pessoas. Onde é que ele ia achar essas pessoas? Ele ia bater de porta em porta para vender isso? Ele ia oferecer na academia? O que ele ia fazer? Ele ia sair fazendo, porque é o jeito que ele sabe. E isso ele ia gastar tempo, dinheiro, ia de repente investir num carro e não ia dar certo. Tudo bem que o carro ele poderia vender, mas perde dinheiro. Então isso seria o tradicional. E ele estava fazendo isso, ele já estava iniciando isso. Ele entendeu no programa que o seguinte, cada fase dessa era um teste. Então primeiro era assim, 3 bicicletas, eu preciso de mais? Porque ele já estava vendo financiamento para comprar mais. E ele pensou assim, não, primeiro eu vou ter que alugar 3. Por que eu estou pensando em 10 se eu não aluguei nem 3 ainda? Eu não sei nem como alugar. Por que eu preciso ter 10? Porque outro pensamento do empreendedor é sempre o lado positivo. Botei isso na rua e estourei. Agora eu vou vender 10. Vou alugar 10, tá tudo certo. Então eu tenho que ter 10, porque se me pedirem eu não vou ter. Não, calma. Beleza. 3. Carro. Não tem dinheiro para comprar um carro agora. Mas o meu carro, se eu baixar o banco, cabe atrás. Ele tem um Kia Soul, baixa. O que ele fez? Baixou. Beleza, se precisar entregar, vou entregar no meu carro. Tá, legal. Espaço para deixar o material. Bom, 10 bikes eu precisaria ter o espaço, mas eu tenho 3. 3 cabe na garagem da minha casa. Porque ele viu dentro do processo que a gente trabalha muito com um conceito chamado MVP, que é o mínimo produto viável. Vamos pensar, mínimo produto viável. Ou seja, é a menor coisa que eu consigo solucionar o teu problema. Gastando o menos possível. Tem que ser feio, tem que ser à mão, tem que ser o mais estranho. Se eu solucionar o teu problema e tu disser assim, é suficiente, agora eu começo a melhorar a cara disso. Então ele fez isso. 3 bicicletas, o carro dele e as bicicletas na casa. Começou a dar certo, ele, com esse dinheiro dos aluguéis, ele comprou uma outra bike, comprou a 4ª. Ainda cabe na casa dele, dá para levar no carro, então ele manteve isso. Agora está com 8 e já está espalhado. Ainda mantém isso. Porque também poderia ter esse esquema, né? Mesmo o empreendedor passando por essa fase, ele também cresce o olho. Pô, se 3 alugou e alugou 5, agora é hora de comprar 10. Calma, vamos por pouco. Passo de cada vez. Exatamente. Porque ele entendeu, não precisou ninguém falar isso para ele. Ele entendeu no programa que sempre o mínimo é interessante. Até o processo estar redondo. Todo dia ele muda alguma coisa no processo. Porque ele entende que tem coisa para mudar. Agora, quando a gente não passa por quando a gente não visualiza esse processo, a gente tem uma cabeça o André tem 33 anos, ele tem a cabeça de 32 anos para trás. Que aí ele viu, de repente, um parente que começou assim, alguém perto, tal. Tem case que dá certo, tem case que não dá, e a gente vai usando o que a gente tem próximo. Então a metodologia, ela vem para te amarrar nisso aqui, para tu ir testando, para tu não dar o passo em falso, como eu falei. É mais fácil não ensinar o lado errado. Te mostrar, por aqui, cara, aqui não vai. Então é mais fácil mostrar isso. E vai ter o acesso a tudo isso de forma gratuita, né? Olha, isso aí também é outra coisa interessantíssima, porque esse programa, como eu falei, é de uma empresa terceirizada, a qual eu trabalhei depois, mas eu fui aluno da primeira turma da 49 Educação, que trouxe essa metodologia para o Brasil em 2020. E eu investi alguns R$1.000 nesse programa na época. E começou em janeiro e teve a pandemia. Então, eu estava no meio do programa. O programa, na época, não era nem oscilava entre presencial e online. Era só presencial em Florianópolis. E aí, quando veio a pandemia, aconteceu do quê? Disse, e agora? Não tem mais como ser presencial, tem que passar para online. Então, obrigatoriamente, teve que pivotar e passar para online. E por que ele fez isso? Porque ele usou a metodologia. Então, ele foi a Stanford, aí o Leandro Piazza é o grande nome disso. Ele foi a Stanford, ficou fazendo um curso lá, um programa lá de como lançar startups. Esse programa ele copiou, ele falou assim, não, cara, isso aqui dá certo, eu vou adaptar para o Brasil e vamos fazer. Apresentou isso como trabalho dele de final de curso lá. Enquanto isso, ele tinha parceiros aqui em Floripa. E aí, ele começou a turma aqui em janeiro. E aí, ele botou, assim, quando deu essa mudança, o que ele pensou? Na metodologia. Ele falou, cara, aqui eu tenho que pivotar a maneira de entregar, então eu vou ter que fazer online. Vamos correr. Em um dia estava tudo online. E aí continuou. E aí hoje, para a gente passar para frente isso, para ver os resultados, né? Não foi só eu que fiz isso lá atrás, muita gente fez. E aí, se tu parar a pensar, eu só fui ter sucesso numa startup agora.
Depois de 4 anos. Isso é outra coisa importante também falar pro pessoal. É isso, que acho que vai começar hoje, amanhã já vai... Não, tu vai aprender. E aí tu vai indo, tá, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Depende de qual é o certo pra ti também. Sabe? Porque às vezes, o negócio do André, é um negócio que tá aqui, que de repente ele não queira escalar. Se ele tiver 30 bikes alugadas na cidade, com custo baixo fixo, tá bom pra ele. Ótimo. Eu sei que quem passa pela metodologia não quer só isso, né? A gente fica pensando sempre mais. Se chegou aqui, dá para chegar mais. Mas é cada um no seu ritmo. Sim. O negócio é ser orientado. Acho que isso que é o mais importante. Saber o que é o certo a ser feito. E daí a decisão é da pessoa, sei lá. Sinto que faça do jeito certo, né? Exato. O André, por exemplo, quando ele... já existe esse processo dentro de uma grande rede de academias. Só que eu sei porque eu treino lá em Florianópolis numa academia dessa rede e lá na entrada tem o aluguel da bike. E olha que interessante, ele não sabia da existência disso lá. E lá eles já fazem. E aí ele fez aqui igual. Ou seja, dá para fazer. A questão é se daqui ele vai passar para os municípios menores onde não tem aquela academia. Pô, joia. Fechou? Ele vai ocupar onde aquela não ocupou. Por isso que eu falei da importância de quem tá junto com você ali, de quem tá disputando o mercado com você. Porque o disputar é mais ou menos. Você não tá disputando. Você quer pegar as grandes regiões? Beleza, pega as pequenas. Fechou? Tudo certo. Né? Tudo é saudável, uma concorrência saudável, não, né? É um aprendizado maravilhoso. Já sabe o que deu errado lá pra ele, já sabe o que dá certo lá pra ele. Aprender com a concorrência é o melhor caminho. Com certeza, tem que estar aberto a isso, né? Que é outra coisa que a cabeça do empreendedor tradicional não aceita. Não aceita. Ele não quer falar da ideia dele pra ninguém, porque ele acha que alguém vai roubar. Esse é o primeiro passo. Aí leva pro caixão a ideia. Porque não pediu ajuda, não mostrou pra ninguém, achou que ia estourar sozinho, não estourou, e aí? E aí, às vezes, abre o negócio e aí depois é que vai ver que, de repente, não tinha demanda o suficiente, né? Então, todos aqueles problemas que ele não conseguiu fazer isso antes para validar, né? O tal do eu tinha esse problema. E uma coisa, acho que é interessante do programa Nascer também, essa questão, né, porque geralmente o empreendedor, né, aquele que ele tá com a ideia, ele tá apaixonado por aquela ideia. Né? Então, assim, aquela ele coisa, né? Cego. Total. Exato, aquilo que o André mesmo falou, né? Na fala dele, né? Então a pessoa fica cega, fica assim, nossa, é maravilhoso. Mas aí quando você troca uma primeira ideia com alguém e que alguém fala alguma coisa ou faz uma pergunta, você já quer brigar, né? Uhum. De repente quer até brigar com a pessoa, nossa, como assim, né? Minha ideia era tão legal. Então a ideia do programa é realmente também você tirar um pouco essa venda dos olhos e ver o que é real, porque de repente às vezes chega com uma ideia e às vezes vai ter que pivotar, né? Lá pelos tantos, você, puxa vida. E a primeira aula é esse choque. Tem muita gente que ali é doído daí, né? Não, é de chorar. Doído, parte do coração. De repente você sai com o coração partido. Tem lá, gente né? que já vai dormir, já vai tomar banho em posição fetal depois da primeira aula. Porque vai entender que, meu Deus, onde é que eu tô me enfiando? Era meu sonho. Por quê? Porque o negócio dele é esse, essa paixão. Tem que se apaixonar pelo problema, não é pelo negócio. Ainda puxando esse gancho do André, foi em alguma dos eventos de cocriação, junto com as demais equipes, que ele pivotou em algumas estratégias de implementação, de implantação do projeto dele, que ele parou e pensou, opa, acho que não é bem por aqui, vocês têm razão. Então, a importância desse espaço de cocriação dessas equipes, porque você já tem um público que está te escutando, muito provavelmente você vai ter várias pessoas ali que podem ser usuários daquela proposta que você tá colocando no mercado. Então, já tem uma experiência, além da que você vai entrevistar, coletar informações por meio de forms, de formulários, você já tem uma opinião dentro da próprio grupo que vai estar participando da turma. Não é agir com a emoção, né? Mas com a razão. Chega lá e apaixonado pela ideia e você tem que mudar, não quer mudar. E esse momento de legal esse amadurecimento, aí, né? É maravilhoso, porque eu sempre brinco assim, ó, tu tem 70 sócios, só não precisa dividir nada com eles. Porque todos eles podem te ajudar. Tu tem 70 sócios. Só que a tua empresa é 100% para ti. É a melhor coisa do mundo. Com certeza. Você vai ter a ideia e vai ficar com o bônus. Exato. E não precisa nem ficar brigando com ele depois. Então, é sócio que é bom, tem que dar uma briguinha. Então, minha gente, não perca a oportunidade. Eliote, então você como, né, que faz o fomento, que vende o peixe. Exato. Você que vendo bem porque comprei bem, porque eu fiz, eu sei que funciona. Então, faça o convite para quem nos assiste, que venha conhecer o programa.
é com você. Legal. Pessoal, é o seguinte, o programa Nascer, as inscrições vão até o dia 30. Como a gente falou aqui, tem apenas 25 vagas. Então, se passar disso, a gente vai precisar fazer uma curadoria. Então, assim, acelera o processo, escreve seu projeto lá. Qualquer dúvida, o Centro de Inovação aqui está à disposição de vocês. Acessem através do Instagram, fica bem fácil de achar, coloquem no Google. Provavelmente aqui em algum local lá embaixo vai ter também os links, né, para o pessoal passar. E, assim, só faça. Junta 2, 3 amigos se quiser, um parente, alguém que já empreende para entender. A partir da primeira aula você vai realmente entender como tudo vai funcionar, tá? Então a gente te convida para dar esse pontapé inicial e tirar essa ideia que está na gaveta, na cabeça há tanto tempo, né? Ou às vezes nem tem ideia, né? Ou vai aprender a ter ideia, porque a verdadeira ideia não é uma ideia, é tu achar um problema e solucionar. Então é isso aí. Vai ver problema em tudo. Show de bola. Sabrina, você como facilitadora aqui, Olha, eu digo, se inscrevam, aproveitem essa oportunidade, porque como a gente já bem reforçou, Caçador tem o privilégio de receber aqui na nossa cidade esse programa, então essa continuidade é muito importante tanto para a comunidade quanto para a cidade continuar recebendo esses fomentos, esses investimentos do governo para que a população tenha esse acesso à implementação de tecnologias, levar essas... Soluções, inovações para dentro da cabeça de cada um. Então, a gente deixa o nosso convite aí, aproveitem, as vagas são limitadas. E a gente quer muito que venham novas ideias, porque, como o Elliot falou, você muda não só a tua percepção de negócio, mas muda a tua cabeça para a vida, a maneira de solucionar problemas. Então, é geral na tua vida, você vai melhorar 100% toda a maneira de pensar e resolver problemas. Excelente. E a nossa anfitriã, então, casa aberta, porta aberta para quem quiser chegar, acolher. Exatamente. Então, a gente convida, né, então, a comunidade a conhecer, né, o Centro de Inovação, quem ainda não foi. Primeiramente. Vão lá conhecer, se precisar, né, de algo, a gente está lá. E a gente fica muito contente em receber o programa Nascer, porque isso também significa que o Centro de Inovação, ele tem, digamos assim, credibilidade para estar recebendo o programa, né? Então, porque são só 15 no estado e a gente tem essa credibilidade de estar aqui, como a Sabrina comentou, nós precisamos também fazer com que os programas que vêm para cá, a gente tenha êxito, tenha sucesso, e não é só em números de inscrições, nós queremos que o empreendedor lá no final saia satisfeito, que ele saia com uma experiência positiva, e graças a Deus, né, vamos dizer assim, quem passou pelas experiências, né, a gente conseguiu algumas pessoas que tinham disponibilidade para falar um pouquinho ontem, mas nós temos muitos cases nesses 6 anos de Centro de Inovação que passaram por programas de pré-incubação, de ideação, e que, de certa forma, mudaram as suas vidas, mudaram a forma de ver os negócios, repensaram carreiras, né? Então, é uma oportunidade que só acontece uma vez ao ano, então é importante também, são poucas vagas, gratuito, então aproveitem, se inscrevam, e qualquer dúvida, estamos lá, né? Sabrina, eu, que a gente está aqui mais diretamente para ajudar as pessoas a se inscreverem, né? A tirar essas dúvidas todas aí. Então, estamos lá, portas abertas. Então tá aí. E esse é o nosso objetivo do NGCast, é trazer a informação, né? Levar esse conhecimento até você, de como que funciona tudo isso, né? Essa alfabetização do empreendedor, né? Acho que foi define bem tudo isso, né? O Inova, que está aqui em Caçador, né? Que tem as credenciais para receber tudo isso também, né? Então, isso é muito importante, né? A Sabrina como facilitadora e o Elliot que veio aí, né, para explicar tudo, não deixar nenhuma dúvida, foi tudo muito bem esclarecido. Então, agora a decisão é sua, né? Obrigado, Elliot, obrigado, Sabrina, obrigado, Geneia, né, por vir aí trazer o conhecimento, e agora é com você, então, que toma a decisão e vai em frente. Então, esse foi o NGCast Uniarp, trazendo aí o esclarecimento, divulgando, né, sendo parceiro também nessas atitudes de inovadora, aí onde vem a trazer um benefício para a comunidade, para a vida de uma pessoa que vai mudar para melhor. Acho que já é uma grande vitória. Esse foi o NGCast Uniarp, então siga no nosso canal, se inscreva, ative o sino, vamos divulgar, né, coisas boas, novidades, inovações, e aqui é o lugar certo. Então, NGCast Uniarp, obrigado mais uma vez ao Uniarp que nos apoia.
o Inova contestado ao nascer, então é tudo em prol da inovação, da tecnologia e da engenharia. ENGECast e Uniarp com você. Fiquem todos em Deus e até o próximo episódio.